Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou o André Afonso Monteiro, comigo aqui mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Jefferson, todos que nos ouvem, votos muita paz. Na técnica, o nosso querido Jefinho aqui conosco também. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E vamos continuar aqui no item 39, Ressurreições, em que, lembrando que nesse subitem, né, Ressurreições, Kardec traz duas passagens em o Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos, em que ele narra a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de o filho da viúva de Naim. E no item 39, Kardec começa a explicar esses fatos da ressurreição, dizendo que, na verdade, uma vez morto, não há como retomar a vida. E que, na verdade, ali no caso se tratava de uma morte aparente. E agora aqui ele continua no último parágrafo do item 39. Com o poder fluídico que ele possuía, não é nada espantoso que esse fluido vivificante, governado por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispiritual ainda não estava definitivamente rompido. Para os homens daquela época, que consideravam o indivíduo morto, desde que não respirasse mais, nesses casos havia ressurreição, e eles o afirmavam de boa fé, mas o que havia na realidade era cura, e não ressurreição na acepção do termo. Então, Alexandre, veja que interessante que aqui ele diz que o que aconteceu na verdade foi um processo de cura. A gente trabalha a hipótese da emancipação, a hipótese não, a certeza, né, da emancipação da alma. Houve ali, de alguma maneira, o desdobramento. Por algum motivo, aqueles dois espíritos se emanciparam daquele corpo, mas ainda permaneceram ligados pelo perispírito e, de alguma maneira, não conseguiam retomar e praticar os atos normais da vida. De alguma maneira, eles ficaram ali adormecidos com aquela morte aparente. Agora, como é que Jesus pôde operar essa cura? Nós nos deparamos aqui com uma questão categórica, a de que o fenômeno vida e morte está atrelado a justamente esse laço do corpo espiritual ao corpo físico. Então, de uma forma bem objetiva, se houve a ruptura desse laço perispiritual, nós vamos chegar à conclusão de que o fenômeno morte se operou. Não foi o caso. Então, se estamos falando de alguém que está, de um espírito, que através do seu corpo espiritual está vinculado ainda a este corpo físico, e por alguma razão, algo causa, algo motiva que a matéria esteja ali funcionando num ritmo fora do normal, não permitindo que o espírito que ainda conduz aquele corpo possa operá-lo de uma forma regular, nós estamos diante de alguma patologia. Uma patologia que pode ser simplesmente material ou provocada também por alguma questão espiritual. Não é esta a tônica do debate, mas vamos então novamente tentar visualizar a questão. Temos um corpo em que está ali com um batimento cardíaco muito fraquinho, a ponto dessa respiração não ser identificada. Membros
entorpecido, um corpo inerte. Há 2000 anos atrás não seria, como você colocou no programa anterior, se na década de 60. E é possível que nos dias de hoje, em algum lugar do mundo, isso ocorra, com poucos recursos, uma pessoa ser dada como morta nessa questão, imagine há 2000 anos. Pois bem, mas o espírito que coordena, que anima aquela matéria, ele está vinculado a ela ainda. E ele preside a tudo, ele está consciente, tudo mesmo, mas ele não consegue manifestar-se através do corpo material. Pois bem, Jesus, então, através da sua capacidade fluídica, como alguém que tinha uma potencialidade de cura, operou para que se regularizasse essa relação entre corpo espiritual e matéria. Então, através desse fluido vivificante, como você narrou, ou seja, se nós hoje temos a capacidade, potencialmente somos capazes de contribuir para que alguém se recupere através da nossa doação de fluidos, imagine Jesus na condição de espírito puro. E se porventura havia, estamos falando no campo hipotético, também algum elemento espiritual, a sua autoridade moral também estava ali para prevalecer. Então, quando ele ordena, quando ele exclama, levanta-te, ele está ali naturalmente operando materialmente, através do fluido, para que a matéria pudesse se recompor, e esse espírito pudesse restabelecer os seus laços e condições normais para que pudesse animar o corpo físico, mas ao mesmo tempo podemos cogitar a hipótese de se havia algum elemento, alguma entidade, algum processo obsessivo, ele de alguma forma também contribuindo, ele de alguma forma através da sua autoridade moral e já também tratando dessa questão espiritual. Portanto, Kardec, como sempre, muito feliz, distinguiu bem a questão. Estamos falando de uma cura. Se não tem ninguém morto, não tem que falar em ressurreição, até porque ela é impossível de acontecer. Então havia ali uma patologia que estava motivando toda essa situação e Jesus fez o tratamento espiritual recompondo a saúde dessas criaturas. Muito bem. E é interessante que na questão 424, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se através de cuidados dispensados em tempo útil, se é possível reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Ele pergunta, E os benfeitores vão responder sim, sem dúvida, e disso tendes a prova todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então veja se nós podemos classificar essas duas passagens, essas duas experiências, Alexandre, como esse poder magnético de Jesus de manipulação. Os fluidos estavam ali, ele manipula os fluidos de alguma maneira e, como você bem mesmo frisou, aqueles espíritos começam a animar novamente aquele corpo que estavam adormecidos. Poderíamos classificar essa questão então como um poder magnético de Jesus de manipulação dos fluidos para reanimar aqueles corpos? Sim, e observe que na sua narrativa, quando você fez a leitura, duas questões convergem aqui para esse tema, para esse item que você nos traz agora nesse momento. Olha a pergunta de Kardec. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, observe que na narrativa bíblica, Jesus deixa a turba para trás e chama 3 apóstolos e diz, vamos seguir. Porque havia, então, essa questão a ser observada. Sim. Tem um tempo de socorro. Primeira questão. Segundo, você citou manipulação de fluidos. Nós sabemos que determinadas pessoas são dotadas de peculiaridades, dos seus fluidos que possibilitam, sobretudo, o fenômeno cura. Então, Jesus, além de ter deixado boa parte do povo que o acompanhava para trás, quando ele chega a casa, tinha lá também um tumulto.
As pessoas que já estavam na residência. Estava uma gritaria, né? Uma gritaria, um desespero, e ele foi, então, ali filtrando não só um ambiente propício para o fenômeno cura, mas também afastando também, tanto é que ele vai apenas com os apóstolos e os pais da menina. De modo que, muito provavelmente, ele utilizou-se de fluidos de determinadas pessoas que estavam ali próximas a ele, para justamente promover o que você colocou, ou seja, esse magnetismo ali à sua disposição, naturalmente com a sua força, na condição de espírito puro, o conhecimento, né, sendo conhecedor de todas as leis. Então, naquele momento, você vê, se Jesus precisou observar condições que seriam ideais para um trabalho, imagine nós que estamos numa condição inferior. Eu acho que isso é até uma questão que nós podemos, em algum momento, no outro programa, abordar, né? Ou Sim. seja, o local, as condições do local, as pessoas, de modo que não pareça que, bom, já que não é sobrenatural, ou melhor, o que parece sobrenatural pode ser feito de qualquer coisa. Justamente por não ser, né, existem leis a ser observadas, e Jesus, não obstante ser um espírito puro, né, observou todas essas leis. Muito bem. Amigos ouvintes, eu sou o André Afonso Monteiro. Estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje aqui conosco, mais uma vez, o nosso querido Alexandre Almeida, e ali na técnica, o Jefferson. Agora, amigo ouvinte internauta, Kardec, no item 40, ele narra a questão da ressurreição de Lázaro. Lembrando, né, Alexandre, que Lázaro já estava no sepulcro. Já faziam 4 dias que ele estava no sepulcro e já tinha dado como morto a carne, a matéria, inclusive já em decomposição. E Kardec falou, esse fato não anula, ele não estava morto, não é porque ele já estava há 4 dias ali, você falou da questão do tempo, não é porque, e cada um tem o seu tempo, né? Cada caso é um caso, colocando aqui mais uma vez, né? E não é porque o corpo dele já estava em decomposição, ele já estava há 4 dias no sepulcro, que anularia tudo que Kardec está falando, ó, o laço não tinha se rompido ainda, havia vida ali, houve uma emancipação da alma, um processo de letargia. E Kardec aqui agora narra esse exemplo de Lázaro, diz, ó, Lázaro foi a mesma coisa, não foi nada diferente não. Já estava no sepulcro, e a letargia, Kardec coloca aqui que ele pode durar um período de 8 dias ou mais. Acrescentam até que ele já estava ali na decomposição, cheirava mal, mas também não prova que ele já estaria morto, até porque seria realmente uma derrogação das leis de Deus. Então Jesus, ele mesmo diz, eu vim para que as leis fossem cumpridas, eu não vim para derrogar a lei. E uma vez desagregada a matéria, rompido o laço perispiritual, a pessoa já está morta e não tem mais como habitar, animar aquele corpo mais uma vez. Então é isso que Kardec coloca aqui. Ele finaliza, né? Quem poderia saber se Lázaro já cheirava mal? Foi Marta, sua irmã, quem o disse. Mas como sabia disso? Uma vez que Lázaro estava enterrado há 4 dias, Marta podia supor esse fato, mas não ter a certeza de que ele ocorrera. Traz Kardec aqui. E agora há uma nota, Alexandre, bem interessante aqui na questão 424, em que Kardec coloca que a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem no sentido de que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, ou seja, é aquele apagão, né? Apagou geral. Na catalepsia, ela é localizada, ou seja, pode ser uma determinada parte do corpo e pode afetar, né, segundo Kardec, uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar.
o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e interrompida artificialmente pela ação magnética. Veja que questão interessante que Kardec coloca aqui para nós, né, Alexandre? Até separando nesses dois conceitos, da letargia e catalepsia, né? Verdade. E voltando à questão de Lázaro, como o Kardec colocou, essa questão da decomposição, ela é uma suposta decomposição, apesar de ser possível iniciar-se um processo desse sem que tenha ocorrido o fenômeno morte, porque imagine, Lázaro já estava ali enrolado, não é isso? Tinha sido sepultado há 4 dias, então imagine um corpo inerte, sem higiene, naturalmente queria exteriorizar odores, o que muito provavelmente deve ter causado a impressão de estar em decomposição. Por isso, essa dedução dos personagens envolvidos. Sim. Com relação à questão técnica que Kardec faz a distinção, só vem a explicar o que naturalmente aconteceu com todos esses personagens que nós acabamos de encontrar no texto bíblico. Importante aqui é compreendermos: não houve morte, não houve retorno do espírito a um corpo que já havia morrido. O que houve foi um fenômeno patológico que nós não temos condição de identificar, mas um fenômeno patológico perfeitamente superável pela ação fluídica, pela ação magnética, e que Jesus foi o grande agente para que isso tudo se restaurasse. Desta forma, é importante nós pontuarmos aos nossos ouvintes internautas o seguinte: quando nós tentamos compreender esses fenômenos, isso não quer dizer que Jesus é menos Jesus por conta disso. Porque a ideia do sobrenatural, muitas das vezes, vai nos impulsionar a uma coisa mais grandiosa, mais maravilhosa. Não, o fato de compreendermos alguma coisa só vai nos dar equilíbrio e discernimento. Então, explicar, neste caso aqui, que não houve uma ressurreição, na acepção vulgar do termo, mas sim uma cura, não vai desmerecer Jesus, nem fazê-lo com que ele seja digno de uma referência diferente da que temos. Pelo contrário, vai nos pontuar a nossa responsabilidade diante daquilo que realizamos, já que tudo aquilo que ele realizou, nós também podemos realizar como ele mesmo nos instruiu. E é interessante, Alexandre, que nós temos um caso no Espiritismo de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela sofreu esse processo de letargia ela narra isso no livro Recordações da Mediunidade, que acho que com poucos dias de vida, ela sofreu esse processo de letargia. Foi dada como morta, mas ela também recuperou ali, teve até, foi atestada a desencarnação dela, mas ela também passou ali por um processo de letargia, isso com 29 anos de vida. Ela narra essa questão no livro Recordações da Mediunidade. Uma questão bem interessante para nós, né? Para a gente verificar como essa questão não é assim tão distante de nós, né? Não é tão distante. Ela tinha 29 dias de vida e sofreu esse processo. Ela quase foi enterrada viva. Só que a mãe dela, ela narra, né, que se não fossem as preces da sua mãe, a Maria de Nazaré, ela teria sido enterrada viva. Então você vê que pela oração ela conseguiu, e aí a gente mais uma vez faz essa remissão à questão 424 em O Livro dos Espíritos. Ela ali não usou nenhum processo terapêutico de passe magnético, nada disso.
foi simplesmente pelo poder da oração, que ela ora e aí a filha recupera, reanima aquele corpo, né? Olha que questão interessante para nós. Até porque no momento em que estamos em prece, em plena concentração, a prece fervorosa, nós estamos exteriorizando muita energia, né? Boas vibrações. E esses são elementos que também contribuem no processo de cura. Muitas das vezes, quando, por exemplo, as nossas crianças, sejam como filhos, sobrinhos, afilhados, netinhos, enfim, chegam e dizem assim: vovô, papai, tio, Lindinha, sua bênção. E a gente diz assim: meu filho, Deus te abençoe. Às vezes, nessa simples resposta, nós estamos, quando ela não, e sempre irradiada com amor, presumimos, ela vai carregada, vai impregnada de muita energia boa, energia do amor, e também fluídica. E muitas das vezes a gente imuniza aquela criança, e de repente deixar de pegar um resfriado, uma gripe, um vírus, porque nós estamos ali exteriorizando, sem que tenhamos esta consciência de manipulação de fluido, etc. Então, numa prece, sobretudo no momento de concentração, nós somos capazes de irradiar, né? São as irradiações, que nas casas espíritas é muito, muito familiar a todos nós espíritas. Aí naquele pensamento, no direcionamento, nós vamos depositar ali elementos que podem contribuir para que um processo de enfermidade seja revertido. São questões bem interessantes, inclusive até aqui na Gênese, no item, na nota, né, 233, do item 40, Kardec ele faz uma remissão ao capítulo 14 e ao item 29, capítulo 14, que fala dos fluidos, dessa possibilidade de manipulação. E ele narra um fato ocorrido nessa nota 233. Kardec ele narra um fato ocorrido, até que, segundo ele, comprova que a decomposição, né, que algumas vezes a decomposição precede a morte. Ele diz, né, o fato descrito a seguir prova que algumas vezes a decomposição precede a morte. E ele narra que num convento de Bom Pastor, fundado em Toulon pelo padre Marie, ele narra uma questão de uma jovem que padecia desses sofrimentos, e o corpo já começando ali com uma decomposição, né? E ela, assim, ele diz que ela tinha uma calma, uma resignação muito grande, né? E ela já começava a se decompor, né? Enfim, e ele narra, né? Que mal a doente deu o último suspiro, cessou todo o processo de decomposição. E as exalações cadavéricas desapareceram, e ela ficou durante 36 horas exposta a preces e à veneração da comunidade. Olha que coisa, né, interessante, que ela estava em vida num processo de decomposição. Assim que morreu, aquele processo parou e entrou, como ele diz, né, mal deu o último suspiro, cessou todo o processo de decomposição, e as exalações cadavéricas desapareceram, ou seja, o mau cheiro cessou. Exatamente. Olha que questão interessante. Não necessariamente esse processo de decomposição está associado ao fenômeno morte. Para aquilo que você falou, que é uma coisa completamente distinta de desagregação dos órgãos. Isso aí. Uma coisa completamente diferente. Mas muito bem, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Finalizamos aqui, né, esse capítulo subitem Ressurreições. Na semana que vem nós vamos começar com o item 41, Jesus caminha sobre a água. Muita paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Vosso muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos no período de festas, final de ano, e há uma espécie de loucura coletiva todo ano quando chegamos a essa parte do nosso tempo, uma loucura coletiva, uma ansiedade generalizada, porque antes era politicamente correto ir para festas, praia, baladas, etc. Isto tudo para depois se descobrir que o tempo é o mesmo, os problemas, as relações, as coisas são exatamente, absolutamente as mesmas. O que ainda é de nossa disposição para este momento, inclusive nos momentos desafiadores que vivemos, tempos de pandemia, tempos de grandes lutas no campo social. Enfim, nós temos questões para resolver e é por isso que nós devemos lembrar, por exemplo, e nos fixarmos para meditarmos muito gravemente a esse respeito sobre o Deuteronômio no capítulo 3 do Eclesiastes. Disse ele, eu vou pular algumas linhas, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. E assim vai o Deuteronômio citando os vários tempos, as várias nuances, os vários objetivos pela natureza do que nos acontece ao longo da nossa vida pessoal, individual e coletiva. Então, neste momento, é bom nós buscarmos uma reflexão a respeito de qual a nuance, qual o ritmo, qual o objetivo do tempo que nós estamos vivendo, da lição, do objetivo, da natureza do que está nos acontecendo. Que tipo de tempo é esse que nós estamos vivendo e que podemos classificar de que maneira? Na verdade, há umas pessoas que preferem, nessa época de férias e de festas, algumas pessoas ficam em casa. E aí nós podemos aproveitar o tempo para ficar conosco mesmo. E, quem sabe, assistir à festa de praia, de fogos, com uma certa leveza, mas vendo na televisão. Quantas pessoas hoje, agora, neste momento, vivem uma alegria, entre aspas, de superfície, uma alegria de consenso, quer dizer, todo mundo combina que nesse dia e nessa hora todo mundo tem que ser feliz. Na verdade, todo mundo acaba se esforçando para dar a impressão de que está feliz. Consequentemente, há dois movimentos no nosso campo emocional. Psicologicamente, há um grupo animadíssimo, pessoas que, como nós, preferem ficar em casa, ir para um spa. E, na verdade, outras vezes há uma euforia, muitas vezes forçada, porque
tenho que estar feliz. É o que fica na mente, na cabeça das pessoas. E também assim, não tenho que ficar triste. Afinal, se alguma coisa me aborrece, isto não se modifica só por causa do clima de Réveillon, antes, durante e depois dessa data. Também nada justifica exageros, comida, bebida e tudo mais. É bom lembrar sempre o aspecto comercial dessas datas, que fazem de nós massa de manobra para nos sentirmos como os outros acham que nós devemos nos sentir. Não importa o que estamos vestindo, há superstições para cores nas comidas e nas bebidas e nas palavras e nas expressões do tipo encantatório, e cores também, dizíamos nós, para as roupas que usamos. Cada cor vai passar, transmitir uma mensagem, não exatamente para as outras pessoas, mas também para elas, mas para o cosmo. Então, é melhor nós fazermos, como sempre nos indicou Sócrates, um exercício de autoconhecimento. Você se deixa influenciar pelo clima geral, essa indústria da alegria? É certo que há um clima de balanço geral da vida, de emoções, de projetos, mas há também uma certa misteriosa relação nossa com o tempo que aflora nesse momento. As decisões, os momentos e acontecimentos do ano que termina, na verdade, vamos passar tudo em revista, pelo menos espera-se isso. E como espíritas nós somos, mesmo seguindo outra religião, não importa, o que tem feito você, eu que tenho feito e fizemos nós de bem para o outro, para nós mesmos, para a humanidade, para o planeta, para a natureza, enfim. Como nós temos vivido esses dias, esses tempos, neste ano que está quase acabando de passar. Nós temos os tempos, vários tempos, né? Um tempo que vive dentro de nós, vibrando em nós, que é o tempo de Santo Agostinho, o filósofo da interioridade, que é o tempo, na verdade, psicológico, porque nós achamos que nas coisas boas o tempo voa. Nas coisas desagradáveis e até dolorosas, o tempo não anda, não é isso? Então, esse é o tempo psicológico de que nos fala Santo Agostinho, mas é o tempo cronológico. Esse que bate indiferentemente para todos nós no relógio. Há o tempo da memória emocional para reviver algumas coisas, que é o tempo psicológico. E há ainda a durée, que é um conceito do grande filósofo Henri Bergson, e ele nos fala da durée, palavra francesa, quer dizer duração. O que quis ele dizer com isso? Duração é a sucessão de mudanças que acontecem nos nossos estados de consciência. Mais triste, mais alegre, deprimido, pensativo, contemplativo, enfim. E esses vários momentos, essas várias mudanças qualitativas que vão se sucedendo, elas se integram e até mesmo se fundem, mas não há possibilidade de esses momentos ou esses estados de consciência serem medidos no sentido que nós usamos mesmo no nosso cotidiano. Porque apesar de se integrarem, esses estados de consciência não têm contornos precisos. Às vezes nós temos a impressão, e estamos mesmo vivendo, duas sensações diferentes, ainda que estejam próximas uma da outra, mas nós não temos muito bem a medida de qual é a prevalecente, qual é a que fica um pouquinho menos destacada no nosso viver. E é esse fluxo de ritmos, de movimentos de consciência, que nós devemos aprender
e acompanhar o tempo todo em que nós vivemos, e não apenas neste último dia do ano, ou nos últimos dias do ano, ou em outras fases, em outras etapas da nossa vida. Essa vivência do tempo, e nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, estudando o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a propósito das nossas reflexões a respeito do tempo, nós vamos destacar alguns perfis que Kardec, nosso querido codificador, colocou na segunda parte desta obra. Nós já iniciamos o estudo dessa obra, já vimos os espíritos felizes, agora estamos estudando os espíritos em condição mediana, mas vamos estudar todos os outros. Então nós temos, por exemplo, a percepção do tempo como perenidade, como uma coisa eterna que não vai mudar. É a ideia de castigos eternos, e nós encontramos isso no duplo suicídio, lá no capítulo próprio para os suicidas, em que o casal ficou entre o amor e o dever. Mas há a memória emocional e o tempo psicológico, de que nós falamos ainda há pouco. Quando o espírito revive o momento do suicídio, como, por exemplo, François Simon Louvet, como Luís e a pespontadeira de botinas. Há uma referência explícita ao tempo de aproveitamento na Terra, com estudo, etc. Maurice Gontran, Joseph Bré, Hélène Michel são espíritos que ilustram esse tipo de relação com o tempo. Há ainda a noção do tempo entre a morte, a desencarnação e a comunicação do espírito à mesa mediúnica, como Ferdinand Bertrand, etc., e outros tantos. Há ainda o remorso, o arrependimento pelo tempo perdido, o que é evidentemente uma manifestação de egoísmo, de orgulho, e há ainda uma espécie de tortura, o que nos acontece quando o tempo que nós estamos vivendo nos parece um vazio sem fim. É o caso do espírito Clare. Há ainda o desgosto de não aproveitar bem o tempo da encarnação e as consequências disso no plano espiritual, e nós temos em Joseph Bré uma ilustração dessa postura. Temos ainda a duração do suplício, do castigo, que se quisermos usar essa palavra, que não faz parte da nossa teologia espírita, mas o tempo que equivale ao tempo de vida, e que é abreviada, ou seja, o que a pessoa sofre, e esse tempo que ela sofre no plano espiritual equivale ao tempo de vida e que foi abreviada pelo suicídio, por exemplo, o pai e o conscrito. E há muitos outros espíritos que nos dão ensejo de exemplificarmos a nossa relação, essa relação misteriosa, mas tão profunda, com o tempo. E, na verdade, nós também temos hoje alguns momentos de reflexão sobre o que nós fazemos no tempo do 31 de dezembro. Na verdade, neste tempo de agora em que nós estamos conversando, nós estamos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos aqui estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o programa É Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas então, qual é a relação que continua de um tempo passado, remoto, e as grandes festas de final de ano, como nós estamos agora às portas de umas? Qual a relação entre aquelas reuniões alegres de pequeno grupo de pessoas em torno de uma fogueira em passado remoto e as grandes festas de final de ano atualmente, principalmente no dia 31 de dezembro, não só no Brasil, mas no mundo? Essas festas que enlouquecem a população com uma espécie de desespero de ir para a festa da praia, especialmente com a queima de fogos na orla marítima de nosso Rio de Janeiro, famosa no mundo inteiro, mas em muitos lugares
no mundo. Psicanaliticamente, nós podemos dizer que há aí a presença do fogo, ou dos fogos de artifício, na linguagem de nossa época, como um elemento arquetípico. Mas de onde mesmo é que vem isso? A sociologia e a antropologia nos falam de festas em torno da fogueira. O sentido original era o da comemoração, derivada dos rituais pagãos que se seguiam ao solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E isso é incorporado tanto pela Igreja Católica como pelos estados laicos. Bem, essas festas tinham sentido em comunidades bastante pequenas, que se reuniam em torno de fogueiras para celebrar a colheita e também para pedir fartura no ano seguinte. Estão aí, portanto, os elementos da expectativa de coisa boa para o ano que se inicia. E nós queremos também fazer uma colheita boa de sucessos, de realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos e assim sucessivamente. O fogo é um elemento interessante. O fogo entre os hindus era um mediador entre os homens e os deuses. Krishna diz que o fogo é Brahma, ou seja, tudo então é Deus. E no Avesta e nos Vedas, o fogo é mensageiro de Deus, como nos lembra Jung em sua obra Símbolos da Transformação. Ora, para Jung, no Ocidente, o acender do fogo faz parte do mistério ritual, que assegura seu caráter simbólico, isto é, ambíguo. Tem mais de um sentido, pelo menos dois. As regras dos atos rituais devem ser obedecidas rigorosamente para que exerçam o efeito mágico almejado. O ritual geralmente tem significado protetor. Aliás, nós queremos a proteção para o ano seguinte, não é? E também a realização ou o emprego incorreto tem o perigo de evocar justamente aquilo que nós estamos querendo evitar e para o qual nós queremos proteção. A fala, assim como a produção de fogo, significavam outrora triunfos sobre a inconsciência animal e desde então constituem os mais poderosos meios mágicos para sobrepujar os poderes demoníacos do inconsciente, sempre à espreita, assim considerado. Mas hoje, no entanto, os vínculos são mantidos por meio de tecnologia de comunicação de massa. E assim vende-se a ideia de festa para dar lucro às empresas que aumentam as suas vendas. Mas do ponto de vista psicanalítico, permanece o desejo de estar com a comunidade, jogar-se no meio dela, ainda que ela hoje possa oferecer os conhecidos perigos. Esses que nós conhecemos, violência, drogas euforizantes, sexo gratuito, descontrolado, fazendo eco àquelas coisas que aconteciam na Roma antiga, que comparecem em nossos dias com esses costumes desvairados. Há até quem force uma euforia fabricada, como máscara, um disfarce para grandes tristezas da atualidade, como essas: violência, fome, miséria, falta de dinheiro, desemprego, enfermidades graves, dentre outros, pandemias, doenças, crises e assim sucessivamente. Então a festa funciona como uma espécie de catarse, que, como você sabe, é a liberação de um conteúdo ou de uma lembrança fortemente emocional ou traumatizante, ou então ambos, até então reprimida. Então, nessa hora, libera. No caso das festas de fim de ano, rompem-se as barreiras e as amarras sociais, partindo-se do fato de que todos são iguais, principalmente se for levado em consideração o fato de que todos estão, geralmente, juntos na praia. E isto não deixa de ser uma espécie de utopia. Na verdade, uma outra faceta é o desejo de viver o momento como se fosse eterno,
perfeito, sem preocupações. É sempre bom analisar o porquê, o motivo de cada um de nós fazer tal ou qual escolha no Réveillon. E nesse clima de loucura coletiva, de uma espécie de desespero geral para viver momentos especiais, cabe um exercício de natureza existencial, emocional, no sentido de identificar os movimentos de nossa alma para desejar tão ardentemente ir a essa festa ou a esse tipo de festa. Afinal, ter de encontrar a melhor e maior festa do mundo pode ser o objetivo da sua vida a ponto de a comemoração ser um vício ou quase um vício? Cuidado, então. A moderação é sempre o caminho in medio virtus, ou seja, a virtude está no meio. Como diziam os antigos, quer dizer, não deve haver nem excesso, nem exagero, nem para mais, nem para menos. Então, nós temos a questão do Réveillon, e o Réveillon é exatamente esse momento que nos faz provar a nós mesmos se nós somos influenciáveis. Nesses dias de festa, se alguém fica muito impressionado ou querendo saber e pressionando você, o que você vai fazer no Réveillon? Você vai para a festa, você vai ficar em casa, você vai para o spa, enfim, todas essas perguntas que acabam se fixando neste nosso momento. Na verdade, nós precisamos aqui, do ponto de vista da educação também, qual é o seu grau de independência, de liberdade e de autoconhecimento em dias como esses. Essa postura é um dos mais importantes objetivos do processo da educação, que é a autonomia, o grau de independência do indivíduo, que passa a orientar todos os seus atos, escolhas e projetos de todo tipo, com base em seus valores e também nas regras, regulamentos e leis que o próprio indivíduo tenha estruturado pessoalmente como seus próprios limites, visando tornar-se uma pessoa melhor, mais equilibrada. É o que nós chamamos em filosofia e em psicologia indivíduo autônomo. Ele não precisa de sanções externas. Ele próprio impõe espontaneamente suas sanções internas, seus limites. A questão, então, é até que ponto o indivíduo vai ao Réveillon porque gosta, ou porque os outros vão, ou porque se sente na obrigação de fazer alguma coisa. E aí tem que fazer alguma coisa para depois responder aquela clássica pergunta: como, onde e com quem passou o Réveillon? Qual a resposta do indivíduo autônomo? Passeio comigo mesmo. É assim, aliás, que nós passamos todos, mas todos mesmo os momentos de nossa vida. E raramente temos consciência disso. É bom nós lembrarmos disso nestes dias. Assumir a própria opção e verbalizá-la revela que a pessoa tem assertividade. Outro objetivo da educação, que é a capacidade que tem a pessoa de ser afirmativa, de afirmar o que pensa, mas sem naturalmente ser agressiva. E esta, então, é uma excelente oportunidade nestes dias para uma reflexão sobre o tempo, sobre a forma como nós nos relacionamos com o tempo. No dia 1º de janeiro, afinal, os problemas vão sumir? Os sonhos vão perder a validade? Os assuntos que ainda estamos desenvolvendo, coisas que estão sendo construídas, serão interrompidas para sempre? Claro que não. Todos nós sabemos disso. E por quê? Porque nossas existências, nossas vidas, desenrolam-se em ciclos e o universo não se rege pelos relógios humanos, mas em ciclos, em etapas preparatórias umas para as outras, que forjam a nossa autorrealização como espíritos e, consequentemente, como pessoas, como criaturas encarnadas. Portanto, neste 31 de dezembro, se quiser, e quiser mesmo, fique em casa, ou então vá a uma festa. O importante é a consciência. E aí você analise
Que tempo é esse que você está vivendo? De chegar, de partir, de plantar, de colher ou de recolher? Lindo final de ano para você, meu querido, minha querida ouvinte internauta. Lindo final de ano para você. Feliz ano novo. Que Deus nos abençoe a todos em nossos projetos no bem, em nossos esforços sinceros para nos melhorarmos. Eu sou Nádia do Couto Vale, abraçando neste instante o seu coração e lhe desejando um feliz ano novo no tempo novo. Até 2022, se Deus quiser. Aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.